Boa noite, exploradores do abismo. Hoje falaremos sobre Baphomet, um demônio bastante famoso. Esse demônio assustador, com sua imagem marcante e simbolismo profundo, tem ocupado um lugar misterioso nos reinos do ocultismo, do simbolismo e da espiritualidade. A jornada em busca do entendimento de Baphomet nos leva por um labirinto de mitos, teorias e interpretações, explorando suas origens obscuras e representações simbólicas. A história de Baphomet se desenrola ao longo dos séculos, despertando a imaginação daqueles que ousam adentrar o território das crenças ocultas. Seu nome, muitas vezes associado ao satanismo, lança sombras misteriosas que, quando iluminadas, revelam uma figura rica em significado. Hoje, iremos desvendar os segredos de Baphomet, explorando suas origens obscuras e as várias interpretações que essa figura evocou ao longo do tempo. À medida que mergulhamos nas profundezas de seu simbolismo, desvendaremos os significados que cercam essa figura aterrorizante. Baphomet é provavelmente muito conhecido por sua imagem interessante, que provoca reflexões profundas. Geralmente, ele é retratado como uma figura andrógena, de aparência complexa e simbólica. Resumidamente, a representação mais conhecida de Baphomet é a famosa imagem com cabeça de bode, corpo humanoide, chifres retorcidos, expressão calma, seios femininos, pés de bode, uma mão apontando para cima e a outra para baixo, e nos seus dois braços estão escritos Solve e Coagula. Falarei brevemente sobre essas características e o que elas podem nos dizer sobre essa famosa entidade. Uma das características mais intrigantes de Baphomet é a sua androgenia, que simboliza a união de princípios opostos, como masculino e feminino, luz e sombra. Baphomet possui seios femininos, que representam a feminilidade, fertilidade e a dualidade de gênero. Essa dualidade é fundamental em muitas tradições esotéricas, pois enfatiza a necessidade de equilíbrio e interação de energias opostas. Além disso, Baphomet é frequentemente retratado com asas estendidas, simbolizando a liberdade espiritual e a transcendência. Em sua testa existe um pentagrama, um símbolo poderoso que muitas vezes é mal interpretado como um símbolo satânico, mas que na verdade representa a conexão do ser humano com o plano terrestre, espiritual e celestial. Baphomet, em muitas interpretações e representações, é cercado por um simbolismo oculto, com inscrições em latim e outros elementos misteriosos. Esses símbolos adicionam camadas de significado e profundidade à entidade, tornando um objeto de estudo e contemplação para aqueles que buscam a sabedoria esotérica. Porém, na grande maioria das representações de Baphomet, as palavras solve e coagula aparecem em seus dois braços, sendo essas duas palavras bastante associadas a ele. A palavra solve vem do latim e significa resolver ou dissolver. Ela representa a ideia de desfazer ou quebrar algo no contexto esotérico e até alquímico. Solve é associado à dissolução de uma substância em seus elementos básicos, como um passo no processo de transmutação alquímica, onde algo é desmontado para que possa ser recriado ou purificado. Agora, a palavra coagula vem do latim e significa coagular ou juntar. Ela representa a ideia de reunir, solidificar ou reunir elementos dispersos. No contexto alquímico, coagula é o oposto de solve e representa o estágio em que elementos anteriormente dissolvidos são reunidos e transformados em algo novo e mais elevado. Essas palavras são frequentemente usadas em contextos alquímicos e esotéricos para simbolizar o processo de transmutação espiritual e pessoal, onde o indivíduo passa por uma jornada de dissolução solve de aspectos negativos ou impuros de si mesmo, seguida pela reintegração coagula em seu estado mais elevado de consciência ou até mesmo iluminação. A representação de Baphomet, muitas vezes com as palavras solve e coagula escritas em seus braços, é uma representação simbólica desses princípios alquímicos e esotéricos e é frequentemente associada a várias tradições místicas e ocultistas. Além das palavras em seus braços, a imagem também tem dois dedos estendidos da mão direita apontados para cima e dois da mão esquerda apontados para baixo, e significam tudo o que há em cima também há embaixo. Essas palavras e o
gesto que a acompanha são familiares para os ocultistas. Elas vêm de antigas obras atribuídas ao deus Hermes, cujos escritos eram populares durante o Renascimento. Como podemos ver, a representação visual de Baphomet é rica em simbolismos e significados. Ao longo do tempo, diferentes tradições e grupos esotéricos atribuíram significados diversos a essa imagem, tornando-a um símbolo multifacetado que continua a desafiar e fascinar aqueles que buscam compreendê-lo com mais profundidade. Algo bastante significativo, não só a respeito de Baphomet, mas do ocultismo em geral, é a famosa presença do bode em seu uso como um mascote do ocultismo e até da demonologia. A associação entre bodes e representações do mal e dos demônios remonta a séculos e tem raízes profundas em várias culturas e tradições. A figura do bode é associada à natureza selvagem e imprevisível desses animais. Os bodes são animais teimosos e praticamente indomáveis, o que os torna símbolos de rebeldia e resistência. Essa característica comportamental pode ter contribuído para a percepção negativa associadas a eles, já que o ser humano tem a tendência de glorificar aquilo que pode ser controlado e demonizar tudo aquilo que foge de seu controle. Além disso, a imagem do bode pode ter sido influenciada por antigas tradições religiosas em algumas culturas, como a dos babilônicos e dos egípcios, onde o bode era associado a divindades como Pan e Osíris. E é claro, com o surgimento do cristianismo, houve uma tendência de demonizar as divindades pagãs e seus símbolos, incluindo a figura do bode, que foi associado a demônios e ao mal. Outra influência importante é a interpretação simbólica dos chifres do bode. Os chifres são vistos como símbolos de poder. Em algumas culturas, os chifres são considerados um sinal de liderança espiritual, enquanto em outras são associadas a figuras cruéis e demoníacas. A figura do bode também pode ser ligada à ideia de sacrifício. Em algumas culturas antigas, especialmente em rituais religiosos, o bode pode ser usado como uma oferta a divindades ou espíritos, o que pode ter contribuído para a associação entre bodes e rituais ocultos. E por último, mas não menos importante, a literatura, o cinema e outras formas de mídia popular também desempenharam um papel na perpetuação da imagem do bode como símbolo do mal. Personagens demoníacos ou malignos muitas vezes são representados com características de bodes, reforçando a conexão entre esses animais e o mal na imaginação das pessoas, criando assim essa conexão que persiste ao longo do tempo e continua a influenciar nossa compreensão e percepção desses animais e de símbolos relacionados ao mal. Baphomet é inegavelmente uma figura que gera controvérsia e é bastante mal compreendida. Uma das principais controvérsias está relacionada à sua associação com o satanismo. Embora a imagem de Baphomet possa ser interpretada como um símbolo satânico, a realidade é bem mais complexa. O satanismo moderno, como representado por Anton LaVey e a Igreja de Satanás, não tem uma ligação histórica direta a Baphomet. Em vez disso, Baphomet é mais usado em tradições esotéricas, que enfatizam a importância do equilíbrio espiritual. Outra controvérsia está relacionada à história dos Templários, uma das ordens de cavaleiros medievais que supostamente adorava Baphomet. No entanto, a veracidade dessas alegações históricas é debatida por historiadores, e muitos consideram que a confissão obtida sob tortura dos membros dos Templários era uma fabricação da igreja da época. Além disso, por muitos séculos, Baphomet também foi muito retratado de uma forma sensacionalista e errônea pela mídia e pelo folclore popular. Essa má interpretação muitas vezes obscurece o verdadeiro significado e contexto esotérico dessa figura. Baphomet é na verdade um símbolo de dualidade, equilíbrio e busca espiritual, mas essas nuances são frequentemente perdidas em representações simplistas que buscam demonizá-lo instantaneamente. É importante reconhecer que Baphomet é um símbolo que pode ter significados diferentes para diferentes pessoas e tradições. Enquanto algumas pessoas o veem como um ícone do ocultismo e da busca pelo conhecimento, outras pessoas podem interpretá-lo de maneira negativa, associando-o ao mal e ao satanismo.
As controvérsias em torno de Baphomet servem como um lembrete da complexidade das crenças e símbolos esotéricos e da importância de buscar um entendimento mais profundo antes de fazer julgamentos precipitados sobre assuntos relacionados ao ocultismo e à espiritualidade. Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as próximas obscuras criaturas que estão por vir. Boa noite e até o próximo vídeo.